Fala, corretor! Seja muito bem-vindo à segunda aula de um total de 4 aulas do curso gratuito Máquina de Vender Imóveis, onde você está aprendendo o caminho para triplicar as suas vendas de imóveis. E você já percebeu, se você continuar fazendo do jeito antigo, você não vai só deixar de vender, como você vai sair do mercado. Porque o cliente hoje compra de quem entende posicionamento digital. E você já se esforçou, já correu atrás, já postou de tudo. E mesmo assim, não está vendendo o que merece? Fala para mim. Então, esta aula é exatamente para você. Eu sou Cacá Rivas, sou construtora, especialista de marketing digital específico para o mercado imobiliário. E eu ensino corretores e corretoras a triplicarem suas vendas de imóveis e a viverem bem da sua profissão, com vendas consistentes e previsíveis. Se você ainda não assistiu a primeira aula, respira fundo. Deixa eu te dar aqui um aviso bem sincero, tá? Esta série, ela foi pensada como uma sequência, tipo uma série de Netflix. Cada episódio entrega um pedaço da transformação. A primeira aula, ela foi uma virada de chave, a primeira apenas, para muita gente. A gente falou sobre os 10 erros silenciosos mais perigosos que fazem corretores talentosos se sentirem travados, mesmo se esforçando todos os dias. Então é o seguinte, se você não assistiu ainda a aula 1, eu realmente recomendo demais, tá? Que você volte e veja. E depois de assistir, você vem aqui e assiste a segunda aula. Porque as aulas têm ordem lógica. E o que eu vou te mostrar agora só vai fazer sentido de verdade se você entendeu quais são os 10 erros que estão sabotando suas vendas hoje. Então, agora se você já assistiu a primeira aula, aí, diferente, parabéns por estar aqui. Você está no local certo. Você faz parte já de um grupo pequeno de profissionais que entenderam que só esforço não basta, que o mercado mudou e que quem não aprendeu o novo jogo vai ser engolido por ele. Isso é um fato e você já sabe disso. Você assistiu a aula 1. Eu queria, inclusive, agradecer as dezenas de directs, centenas, inclusive, comentários, mensagens que eu recebi da primeira aula, tá? Eu mesmo estou respondendo a todos. Mas, se você ainda não recebeu a minha resposta, se eu ainda não respondi a sua, aguarda que já já eu respondo, porque realmente foram muitas e eu estou aqui dando todo o gás para as nossas aulas. E nesta segunda aula aqui, eu vou te mostrar o caminho certo. Então se prepara. É a estrutura que transforma esforço em venda de verdade, que tira você da ansiedade de postar, correr atrás, empurrar e coloca você no jogo de quem é procurado. E o melhor, tá? Sem precisar virar blogueirinho, nem ficar investindo rios de dinheiro em tráfego e nem ficar dependendo de sorte ou de indicação, tá? Como corretores comuns. Beleza? Aqui você vai descobrir como corretores estão triplicando as suas vendas de imóveis em até 30 dias e aplicando um método que é validado, estratégico e totalmente possível de colocar em prática, mesmo que você ainda não tenha muitos seguidores e nem saiba mexer no gerenciador de anúncios. Então, fica comigo até o final, porque hoje você vai enxergar o que nunca te mostraram, o caminho certo para vender mais e com menos esforço. E muito mais direção. E eu preparei também, olha só, um super presente para você, que vai começar a mudar seu jogo hoje mesmo, tá? Tem um presente hoje, sim, também tem hoje. E é simplesmente surpreendente a estratégia que eu vou te entregar hoje. E vou te mostrar como aplicar ela de forma bem simples e ter um resultado surreal, tá? Ela já vai trazer resultado rápido para você. E isso é coisa que só os meus alunos têm acesso. Mas tem um detalhe: este presente só vai receber quem ficar até o final, é claro. Então no final se liga que tem presente. Fica comigo até o fim que você vai receber o presente. E se você chegou até aqui, é porque alguma coisa te tocou na primeira aula. Talvez tenha sido uma frase, talvez você se viu em vários dos 10 erros silenciosos, ou talvez tenha pensado, será que dessa vez é diferente? E eu sei como é.
Eu já vi muita gente boa passar por eventos, aulas, desafios, sair todo animado e depois de 2 dias perceber que era mais do mesmo. Muita promessa bonita, porém, muita técnica solta e zero transformação real. Mas aqui não. Aqui você não está recebendo mais um conteúdo gratuito para te motivar por 48 horas apenas. Aqui você está recebendo o diamante. O que eu vou te mostrar hoje é o mesmo caminho que dezenas de corretores comuns já aplicaram e que está por trás de resultados como este aqui que você vai ver agora. Para aumentar as minhas vendas é o conhecimento e entender o- os detalhes, o pulo do gato, onde está a divulgação de um produto, de um imóvel. E o ponto forte para mim, principalmente, é você ter uma mentoria com alguém que já é da área. Não é uma pessoa que é apenas da área de tráfego pago, não. É uma pessoa que é do tráfego pago e é a pessoa que é da área, que é profissional da área, porque ela sabe exatamente os detalhes. Como a gente fala, ela sabe onde é que está o pulo do gato. Então, com o método Rivas, foi possível aumentar suas vendas de imóveis. Muito. É, além do conhecimento, de abrir a minha cabeça, aumentar minhas vendas, minha carteira. Hoje eu tenho uma carteira que é maravilhosa. E principalmente a questão de financeiro mesmo. Que eu passei a ganhar mais, obviamente. A pessoa olhou e disse assim, ó, eu vi teu vídeo na internet, eu vi teu vídeo no Instagram e eu queria e gostei e queria colocar meu imóvel para vender contigo. E eu fiquei bem boba, assim, fiquei bem feliz porque, né, eu disse, nossa, que bom, né? Fiquei feliz. 3 pessoas. E aí, então, eu captei esses imóveis. Então, quer dizer, funciona, né? Sexta-feira agora eu tava lá, ou sexta eu tava na Bahia, um cliente que eu vendi um apartamento ano passado de 1,5 milhão. Aí ele me ligou, ó, do nada, ele ligou, ó, se você tiver outro aqui no condomínio, é um condomínio que tem 10 torres. Se tiver outro aqui no condomínio, no mesmo preço do meu, eu vou pra cima que eu quero comprar, mas o outro apartamento de 1,5 milhão. Aí ele que me ligou já pra perguntar, eu digo, ó, procura pra mim. O outro eu tô procurando um apartamento pro filho dele, eu vendi um apartamento pequeno nos Jardins para ele de 550 mil. Aí agora ele me deu o apartamento do filho dele de 1,6 milhão para vender. E me deu o endereço que o filho quer morar. Eu fui lá hoje, no prédio. O apartamento lá é 2,8 milhões. Consegui o apartamento. E o próximo grande resultado pode ser o seu. E agora pensa comigo. Se você continuar fazendo o que sempre fez, postando imóvel, correndo atrás de lead frio, fazendo visita uma atrás da outra, impulsionando posts sem saber para quem, cometendo os mesmos 10 erros que 95% dos corretores cometem, o que vai mudar? Provavelmente nada, né? Agora pensa de novo. Se você tiver acesso a um método estruturado com começo, meio e fim, já testado por dezenas de corretores comuns, que elimina os 10 erros silenciosos, que trazem o cliente certo, com posicionamento, funil e estratégia validada, me fala aí, qual é a chance real de você continuar travado? A verdade é, o pior que pode acontecer é você melhorar. O melhor é você destravar de vez. Essas pessoas que você viu agora não são diferentes de você. Elas só estavam cansadas de tentar do jeito antigo e decidiram aplicar um novo jeito. E com clareza, método e direção. E ó, agora chegou a sua vez de entender o que elas aplicaram. Porque na próxima parte dessa aula, eu vou te mostrar pela primeira vez agora, tá? Os 3 pilares do método Rives, que vai te fazer triplicar suas vendas. O caminho certo para parar de correr atrás e começar a ser procurado. E ó, uma breve revisão aqui. Na primeira aula, eu te mostrei os 10 erros silenciosos mais perigosos, que travam as vendas de corretores que se esforçam todos os dias. Mas mesmo assim, se sentem empacados, frustrados
e cada vez mais exaustos. E os erros comuns, uma breve revisão aqui, é o seguinte: acreditar que a responsabilidade de captar lead é da imobiliária, achar que lead só vem de portais como OLX, Zap, contratar agência achando que vai resolver tudo, resistir ao digital porque sempre vendeu sem isso, se achar incapaz para o digital, trabalhar sem inteligência artificial e sem funil em pleno 2025. Só postar no Instagram bonitinho, achando que vai virar autoridade com isso. Achar que precisa gastar fortuna em anúncios. Aprender marketing com corretor ao invés de especialista em marketing imobiliário. E o erro fatal, travar na câmara. E o pior desses erros é que a maioria nem parece erro. Muitos corretores fazem, jurando de pé junto que está fazendo a coisa do jeito certo. Parece esforço, parece profissionalismo, mas no fundo são hábitos que te afastam do cliente certo e da venda, claro. Se você se viu naquela aula, na aula 1, não foi coincidência. E você teve coragem de encarar essa verdade de frente. Então, parabéns pela coragem. Agora, já nesta aula de hoje, você viu que existe sim um jeito certo. A gente vai falar sobre isso agora. Um método validado e que já transformou a realidade de corretores de todas as regiões do país e até fora. E que pode transformar a sua também. Se eles podem, por que você não poderia? É claro que você também pode. É só aplicar. A maioria tá no modo automático, cometendo os 10 erros, postando por postar, correndo atrás, achando que um dia a sorte muda, um dia muda. Mas você escolheu estar aqui, e isso faz toda a diferença. O problema nunca foi você, tá? O problema foi o que te deram, o que te ensinaram, as ferramentas soltas, os atalhos quebrados. Ninguém nunca te entregou o mapa completo, não é verdade? E é isso que eu vou te mostrar agora. Prepara! Eu vou te mostrar os 3 pilares que sustentam os corretores que vivem de venda com consistência, previsibilidade, estabilidade, venda todo mês, melhor ainda, orgulho da sua profissão. Os 3 pilares que sustentam os 5% da elite do mercado imobiliário, aqueles que vendem 3 vezes mais do que a massa. E agora eu quero que você se desconecte tudo aí, tá? Fecha outras abas, pega papel, pega caneta, porque o que eu vou te entregar agora é o que eu só compartilho com os meus alunos. Dá valor a isso, hein? E eu vou te mostrar o segredo por trás das campanhas, conteúdos e estratégias que estão fazendo corretores de todo o Brasil venderem até 3 vezes mais imóveis do que já vendem. Triplicam suas vendas. E não é fórmula mágica. Não é um atalhozinho. É o que funciona. É o que é aplicável no mercado imobiliário real. E eu estou prestes a te mostrar os 3 pilares do método Rivas, tá? Os 3 fundamentos que juntos estão tirando corretores da estagnação, da ansiedade e da incerteza e colocando eles na elite do mercado. Corretores que voltaram a ter prazer em trabalhar, que têm agenda cheia, que vivem com previsibilidade e, o mais importante, que realizam seus próprios sonhos, dos seus familiares, não somente dos clientes. Se até aqui você estava buscando clareza, é agora que ela chega. E bora agora para o conteúdo. Vamos para o pilar número 1, que é o corretor magnético. Nós vamos começar pelo primeiro pilar do método Rivas. Eu vou ensinar para você aqui agora. É o corretor magnético. E deixa eu te dizer logo de cara, tá? Este pilar é o que separa o corretor esquecido do corretor que é procurado. O corretor magnético, ele resolve diretamente os erros número 4, 5 e 7 da primeira aula. Sim, lembra quais são? Resistir ao digital porque sempre vendeu sem isso? Se achar incapaz para o digital?
Só postar no Instagram bonitinho, achando que vai virar autoridade com isso? Mas antes, deixa eu explicar como funciona. Deixa eu te contar algo que vai mudar sua perspectiva para todo sempre. Seguinte, o corretor magnético, ele não posta para todo mundo. Ele posta para uma pessoa específica. E essa pessoa, inclusive, ela tem nome. É o cliente com cara de Pix. O cliente com cara de comissão. Olha, enquanto 95% dos corretores fazem conteúdo genérico, tentando agradar todo mundo, o corretor magnético, ele conhece profundamente seu cliente ideal. Ele sabe exatamente qual é a dor do cliente dele, o que o cliente dele deseja, o que o cliente pensa, como ele pensa, onde o cliente dele está, quanto o cliente dele ganha, qual é o perfil do imóvel que ele procura. E quando você conhece seu cliente com cara de comissão, 3 coisinhas mágicas acontecem. Primeiro, você afasta os curiosos, porque seu conteúdo ele não fala com curiosos. Segundo, você atrai os compradores, porque você fala exatamente a língua deles. Terceiro, você para de desperdiçar seu tempo, porque você só conversa com quem tem potencial real. Deixa eu dar aqui para você um exemplo prático, tá? Você vai notar a diferença. Olha só um conteúdo genérico. Apartamento 2 quartos, à venda, tal, todo descritivo. E aí, beleza, 20 curiosos. 1 interessado, 0 vendas. Agora pega aqui um conteúdo magnético para o cliente ideal. Para casais que ganham entre 8 a 12 mil reais, que sonham sair do aluguel e conquistar o sonho da sua primeira casa própria. Você vai ter até menos contatos, 5 contatos, mas vão ter 4 interessados e 2 vendas. Sabe qual é a diferença? Que o segundo fala diretamente com o cliente, com cara de comissão e afasta curiosos. E olha só, os resultados eles chegam rápido, muito rápido. A Rô, que é minha aluna, ela é prova viva disso. Ela começou a aplicar o pilar 1 do método Rivers, se posicionando como corretora magnética, conhecendo profundamente seu cliente ideal e criando conteúdo específico para o seu cliente. Se liga aí! A pessoa olhou e disse assim, ó, eu vi teu vídeo na internet, eu vi teu vídeo no Instagram e eu queria e gostei, e queria colocar meu imóvel para vender contigo. E eu fiquei bem boba, assim, fiquei bem feliz, porque, né, eu disse, nossa, que show, né? Fiquei feliz. 3 pessoas. E aí, então, eu captei esses imóveis. Então, quer dizer, funciona, né? Em menos de 10 dias, produzindo conteúdo do jeito certo, seguindo exatamente o pilar número 1 do método Rivers, pessoas começaram a aparecer no direct dela pedindo para vender seus imóveis. Ela não correu atrás, os clientes foram que vieram atrás dela. E por que funciona tão rápido? Porque quando você fala a língua do seu cliente com cara de comissão, quando você conhece ele profundamente e cria conteúdo que ressoa com ele sente que você o entende. E cliente que se sente compreendido, compra. As coisas começam a mudar em questão de dias quando você aplica isso. E não em meses, é em dias. Agora, porque o conteúdo certo, o que eu chamo de conteúdo de posicionamento magnético, ele não serve para ficar enchendo o feed. Não é para encher salsicha, como a gente fala. Salsicha, né? Enfim. Ele serve para cravar autoridade na mente do cliente, para gerar desejo antes mesmo do cliente perceber que quer comprar e para atrair sem precisar ficar correndo atrás, desesperado. E se você assistiu a primeira aula, você já entendeu que só postar por postar não leva a lugar nenhum. Então agora a pergunta muda, tá? Se postar do jeito antigo não funciona, o que funciona então? O que faz o cliente parar o dedo, lá aquele scroll, sabe? Você fica lá, passando. O que faz ele parar o dedo? Olhar o seu conteúdo e pensar: esse corretor entende o que eu estou procurando. O que faz alguém que nunca te viu na vida chamar no direct e dizer:
Vi seu Insta, gostei do seu jeito e quero visitar com você. É isso que você vai entender agora. Porque conteúdo de verdade não é sobre postar por postar. É sobre posicionar, conectar e conduzir até a venda. E o melhor, você não precisa de estética, precisa de intenção. Porque o cliente, ele não compra o post mais bonito. Ele compra de quem comunica com clareza e com alma. Agora deixa eu te mostrar de forma bem simples o que você está tentando fazer com o conteúdo e por que você ainda não está conseguindo fazer o post certo que funciona. Deixa eu te mostrar o que está acontecendo hoje com o seu conteúdo. Seguinte, preste atenção aqui na analogia, tá? Bem importante. Imagina que você abre um restaurante. Coloca lá um cardápio lindo na porta, com foto de prato gourmet, preço, endereço, tudo certinho. Só que não tem ninguém na calçada, nenhuma vitrine, nenhuma placa, nenhum cheiro saindo da cozinha, nenhum som, nenhuma conversa, só o cardápio lá lindo. Mas lá, parado, esperando alguém do nada parar e ler esse belo cardápio. É isso que você está fazendo quando você posta imóvel atrás de imóvel, bonitinho, sem estratégia. É bonitinho, mas não tem estratégia. Você até tem cardápio, mas não tem movimento, não tem convite, não tem atmosfera. A pessoa passa e segue em frente. Agora vamos imaginar o contrário. Se liga aqui na analogia que vai fazer sentido. Alguém passa na frente de um restaurante onde está tocando uma música boa, o cheiro da comida sai pela porta, tem gente conversando, luz suave, ambiente gostoso. Você nem sequer viu o cardápio ainda, mas você já pensou em entrar. Isso é o conteúdo de posicionamento magnético. Ele não te vende direto, ele faz o cliente sentir vontade de se aproximar. Porque conteúdo não é sobre mostrar o que você tem, tá? Não é. É sobre fazer o cliente sentir que você é o lugar certo. Você é a pessoa que vai resolver a vida dele. O corretor magnético funciona em 3 etapas estratégicas. A primeira etapa, ela atrai. É o conteúdo que chama a atenção do cliente certo. A segunda etapa, posiciona. Mostra que você entende do assunto. E a terceira etapa, ela conduz. Ela convida para a conversa de forma natural. Agora que você entendeu os 3 tipos de conteúdo, o que atrai, o que posiciona e o que conduz, deixa eu te mostrar como isso funciona na prática. Vem aqui, que eu vou te dar exemplos reais. Seguinte. Primeiro exemplo, conteúdo que atrai, tá? A Renata, corretora de Belo Horizonte, postou um story simples com fundo preto. Qual o maior medo de quem está comprando o primeiro imóvel? Olha só, nenhuma arte, nenhum imóvel. Era só uma pergunta real. Sabe qual foi o resultado disso? Direct cheio, gente se abrindo, leads aparecendo sem ela vender nada diretamente ainda. Bora agora para um exemplo número 2, tá? É o conteúdo que posiciona. O Thiago, com 2 anos de mercado, começou a mostrar os bastidores, como ele organiza uma visita, como orienta o cliente a olhar o entorno, como se posiciona sobre a negociação. Ele, em momento algum, falou, eu sou bom. Ele mostrou que é diferente. Sabe qual foi o resultado disso aí? As pessoas falavam para ele, vi seus stories, gostei da sua forma de trabalhar, quero visitar os imóveis com você. Bora para o exemplo número 3 agora. O exemplo 3 é o seguinte, é sobre o conteúdo que conduz, tá? E é da Gabi, corretora de Campinas. Ela faz o que eu chamo de um post convite sutil. Postou um print de um cliente dizendo, obrigada por toda a atenção, você me passou muita segurança. E aí, ela escreveu na legenda,
Se você também quer se sentir seguro na hora de comprar o seu imóvel, me chama aqui. Pegou o gatilho? Simples, direto, quente. E ela não vendeu, não estava tentando vender. Ela conduziu. E é isso que faz o cliente tomar a decisão. É isso que faz o cliente confiar, ser nutrido, querer ir atrás de você. Agora que você entendeu o conceito do corretor magnético, a pergunta que fica é a seguinte: como produzir conteúdo magnético de forma estratégica todos os dias e sem ficar sem ideia? Porque uma coisa é entender a teoria, né? Outra é aplicar na prática consistentemente. E aqui entra algo que pode revolucionar a sua produção de conteúdo. Preste atenção nisso. Eu estou falando da inteligência artificial. Mas eu não estou falando de fazer pergunta boba lá no chat GPT e esperar milagre, coisas genéricas não, tá? Eu estou falando de inteligência artificial treinada especificamente para o mercado imobiliário. Eu mesma desenvolvi uma inteligência artificial junto com a minha equipe, que é alimentada com o meu conhecimento, as minhas estratégias, a minha experiência de anos no mercado imobiliário. Uma inteligência artificial que entende as dores do cliente imobiliário, que sabe as palavras certas, que conhece os gatilhos que realmente funcionam. E essa inteligência artificial eu compartilho somente com os meus alunos. Porque ser corretor magnético é sobre ter inspiração todos os dias. É sobre ter sistema para gerar conteúdo estratégico, literalmente. E constantemente. Lembra? Não adianta postar e sumir. E preste atenção agora no seguinte, tá? Nenhum desses conteúdos, eles têm que ser bonito. Nenhum precisa ter drone, legenda animada ou edição de cinema. Não é necessário. Mas todos eles têm uma coisa em comum: função. Cada um deles foi pensado para cumprir uma etapa no processo. É um processo, é um funil. Chamar a atenção, gerar confiança, abrir conversa. E quando você começa a criar conteúdo com esse tipo de intenção, você para de tentar ser lembrado e passa a ser procurado. As pessoas é que te procuram o tempo inteiro. Porque é isso que o corretor magnético faz. Ele fala pouco, posta certo e ele vende muito. Agora que você entendeu o que é conteúdo estratégico, você deu um passo que 95% dos corretores nunca vão dar. Você entendeu o que é comunicação de verdade, como parar de postar por postar e como se tornar lembrado, desejado e procurado. Porque deixa eu te falar uma coisa com toda sinceridade, tá? O jeito antigo de vender, ele morreu. Sim, o corretor que continuar insistindo nas mesmas estratégias de sempre, ele simplesmente vai sumir. Quem não se adaptar vai sumir, vai ser esquecido, vai ser engolido pelo mercado. O que você aprendeu aqui não é um bônus, é a base da nova forma de vender. Quem não entender isso hoje vai começar a sentir falta das vendas amanhã. Mas agora você já sabe. E, mais do que saber, você entendeu. E agora a gente vai para o próximo pilar. Porque, atenção, sem estrutura de conversão, aí é só vaidade. Então vamos lá. O pilar número 2 é sobre o sistema de independência total. Sim, no pilar número 2 eu vou te mostrar como transformar essa atenção em oportunidade real, com tráfego pago do jeito certo, tá? Vamos lá. O sistema de independência total, ele resolve diretamente os erros 1, 2 e 8, lá da primeira aula. Que são? Vamos lembrar aqui. Acreditar que a responsabilidade de captar lead é da imobiliária. Achar que lead só vem de portais como OLX e Zap. Achar que precisa gastar fortuna em anúncios.
E agora que você entendeu como o corretor magnético pode atrair atenção e gerar autoridade, chegou a hora de falar sobre um dos assuntos que mais gera expectativa e mais frustração no mercado imobiliário. Como ter independência total? Porque vamos falar a real, hein? Você não quer só cliques, nem só curtidas e nem só seguidores. Você quer é triplicar suas vendas. Você quer vender com consistência todo mês. Você quer viver bem da sua profissão, ter previsibilidade, tranquilidade, liberdade, paz. Mas primeiro, deixa eu te mostrar o segredo que praticamente só os alunos do Método Rivas conhecem e utilizam, que é a estratégia da isca digital. E essa estratégia faz 4 coisas ao mesmo tempo. Sim, que é gerar leads completamente gratuitos. Você não paga nada. Leads extremamente qualificados, ou seja, que afasta curiosos. Aumenta muito o seu posicionamento digital, você vira autoridade aí no seu nicho, na sua cidade. Encanta o futuro comprador, ele já chega aquecido. Como é que funciona isso aqui na prática? Você cria um e-book educativo específico para o seu cliente com CAD de comissão. Lembra do pilar 1? Vou te dar aqui um exemplo bem prático, tá? Seu cliente ideal é quem quer comprar o primeiro imóvel, assim, na faixa de 400, 600 mil reais. Você cria, por exemplo, o guia completo, os 7 erros que fazem você perder 50 mil reais na compra do primeiro imóvel. Por que isso funciona como uma máquina de vendas? Você sabe por quê? Vou te falar aqui. Primeiro, porque resolve uma dor real. Quem está comprando o primeiro imóvel, ele tem medo de errar. Muito. Aquilo ali é todo o dinheiro que ele juntou na vida. Segundo, ele posiciona você como especialista. Você vira referência no assunto. E terceiro, ele qualifica automaticamente. Só basta quem tem interesse real. Quarto, ele gera relacionamento. A pessoa te vê como quem ajuda de verdade e não quem fica só empurrando venda. E quinto, ele te dá independência total. Você não depende mais de portal e nem só de lead imobiliária. E deixa eu te mostrar como isso funciona na vida real. Se liga aqui. Para aumentar as minhas vendas, é o conhecimento e entender os detalhes, o pulo do gato, onde está a divulgação de um produto, de um imóvel. E o ponto forte para mim, principalmente, é você ter uma mentoria com alguém que já é da área. Não é uma pessoa que é apenas da área de tráfego pago, não. É uma pessoa que é do tráfego pago e é a pessoa que é da área, que é profissional da área, porque ela sabe exatamente os detalhes. Como a gente fala, ela sabe onde é que está o pulo do gato. Então, com o método Rivas, foi possível aumentar suas vendas de imóveis. Muito. É, além do conhecimento, de abrir a minha cabeça, aumentar minhas vendas, minha carteira. Hoje eu tenho uma carteira que é maravilhosa. E principalmente a questão de financeiro mesmo, que eu passei a ganhar mais, obviamente. A Alciane é a prova viva de que o sistema de dependência total funciona. Depois de aplicar o método Rivas, ela começou a ganhar muito mais dinheiro e aprendeu a construir uma lista incrível de clientes qualificados. Hoje ela está sempre vendendo, conseguiu a sua independência total. E ela trabalha dentro de uma imobiliária, só que ela tem a própria carteira de clientes. Isso é o sistema de independência total na prática. Você não precisa sair da imobiliária para ter sua independência. Eu não estou dizendo isso, tá? Você cria o seu próprio sistema que funciona 24 horas. Seus próprios leads, sua própria autoridade. E olha que interessante, os ganhos eles são imediatos. Quando você começa a usar a estratégia do e-book, você vai notar que em poucos dias clientes chegarão até você, ao invés de você ficar correndo atrás deles. Você vai notar pessoas mais qualificadas chegando até você e vai afastar curiosos automaticamente. Você vai ter
independência total de portais e até dos leads da imobiliária. Você vai ter posicionamento como especialista do seu nicho aí em poucos dias. Os leads que vão chegar já vão chegar aquecidos, nutridos. E ó, outras formas poderosas de usar o e-book. Vou te falar aqui. Antes da visita, você pode mandar para o cliente. Para você ir se preparando e aproveitar melhor o nosso tempo. Baixa este guia. E aí depois da visita, você manda para ele assim, ó. Para te ajudar na decisão final, tenho este material complementar. Olha como mostra profissionalismo. E para nutrir leads frios. Enquanto você decide, que tal se informar mais sobre o processo com este meu guia aqui? E para reativar leads antigos que não respondem mais, preparei um material que pode te interessar. Ó, não tá insistindo, tá nutrindo. E ó, conectando agora com o pilar 1. Lembra que eu te falei sobre conhecer profundamente o seu cliente com cara de comissão? É aqui que essa estratégia se torna poderosíssima. É quando você conhece o seu cliente ideal, tá? Quando você conhece, você consegue criar e-books irresistíveis e que falam exatamente com a dor dele, com o desejo dele. Você aprende tráfego direcionado, que usa a linguagem exatamente do teu cliente. A tua comunicação é certeira, ela afasta curiosos automaticamente. A tua segmentação, ela é precisa e aí você economiza muito mais dinheiro com anúncios. Vou te dar aqui exemplo, tá? Se teu cliente ganha entre 8 mil a 15 mil reais e quer um imóvel de 400 a 600 mil reais, você cria, por exemplo, um guia prático. Como comprar seu imóvel de 500 mil reais com segurança, mesmo ganhando 10 mil reais. Sabe qual é o resultado? Só quem se encaixa nesse perfil específico é que vai baixar. Fim dos curiosos que ficam consumindo o seu tempo. E ó, no final desta aula aqui, você vai ganhar algo que ninguém te dá, tá? Ninguém fica dando por aí assim. Eu vou te dar, sim, um e-book desta aula para você lembrar, para você estudar depois em casa. Mas ó, só quem vai ganhar é quem ficar até o final, beleza? Exatamente isso. Ó, ninguém te ensina isso. Ninguém compartilha isso por aí assim de graça. E agora voltando aqui ao tráfego. Deixa eu te dizer uma coisa que talvez ninguém tenha te falado. O sistema de independência total não é o começo dessa jornada, ele é o acelerador. Quando usado da forma certa, ele encurta caminhos, mas quando usado do jeito errado, ele só acelera a frustração. Porque anunciar sem estrutura não é marketing, é só pagar para repetir o erro mais rápido. E é exatamente isso que acontece com a maioria dos corretores. Eles investem esperando um milagre e recebem visualização, que é vazia, clique frio, lead que desaparece, curtidas, mas e aí? Não paga as contas. A culpa não é sua. É que te venderam a ideia de que tráfego era a solução, somente o tráfego. Mas a verdade é a seguinte, tá? É que o sistema de independência total não resolve posicionamento fraco. Ela não substitui o conteúdo ruim e não conserta um funil quebrado. Agora, se você tiver esses 3 elementos no lugar, tá? Que é o conteúdo certo, posicionamento magnético e um funil inteligente, aí o sistema de independência total vira a máquina que triplica suas vendas. E é isso que eu vou te mostrar a partir de agora. Tá focado aí? Presta muita atenção agora. Acorda. Como fazer do tráfego o seu melhor vendedor invisível e não seu maior gasto sem retorno? Deixa eu te mostrar aqui 2 caminhos diferentes. 2 cenários que acontecem todo dia no mercado imobiliário, tá? Caminho número 1, o jeito errado. Primeiro, o corretor ele acorda, sente a pressão da semana, vê o Instagram parado, sente que precisa fazer alguma coisa, então ele pega aquele vídeo bonito lá do imóvel e clica naquele botão azul, aquele botãozão lá azul, ó, pá, impulsiona o post. Aí segmenta mais ou menos ali, que ali tem, né, mais ou menos, e roda, e em poucas horas começa a chegar a mensagem. Esse imóvel está disponível? Qual o valor
do condomínio, manda mais fotos. Aí ele responde rápido, cheio de expectativa. Pá, não para. Mas aí o que acontece depois? Vinícius tudo já passou por isso. O lead visualiza e some. Ou diz que vai pensar. Ou pior, simplesmente não responde. Ignora. A cada clique, mais uma frustração. A cada lead frio, mais dúvida. Será que isso funciona mesmo? E o problema não é o tráfego. É que não existe estrutura. Não existe estratégia. Esse corretor, ele está fazendo anúncio sem posicionamento, sem funil e sem preparação do cliente. Aí o resultado disso, ele joga dinheiro fora e ainda acha que o problema é o público. Agora vamos para o caminho número 2, tá? O caminho 2, que é o jeito certo. Imagina agora outro cenário. Uma corretora chamada Cláudia, ela criou uma sequência de conteúdos que atraem e posicionam. Stories, bastidores, dúvidas frequentes, post de autoridade. Quando ela sobe o anúncio, ela já sabe com quem está falando. Ela usa uma copy que provoca curiosidade. Ela segmenta para quem já demonstrou interesse nela antes. E no anúncio, ela convida com calma. Se você está pensando em comprar seu primeiro imóvel nos próximos 60 dias, me chama aqui, vou te mostrar o caminho com clareza. O lead vai lá, clica, entra no WhatsApp e já chega dizendo: vi seu conteúdo, gostei da sua abordagem, queria entender melhor como é que funciona. Essa é a diferença. Você percebe? O sistema de independência total, ele não cria mágica. Ele ativa um processo que já começou com conteúdo, conexão e posicionamento. Ou seja, o primeiro, ele vai atrás do cliente desesperado. E leva o quê? Vácuo. É ignorado. O outro, segundo, ele faz o cliente certo vir até ele, ser buscado. O cliente já vem preparado. Quando você estrutura isso direito, o anúncio, ele não é um custo. Ele é um investimento com retorno, e um retorno alto. E agora você deve estar pensando aí, Cacá, entendi a diferença, mas como eu monto uma estrutura toda? Como eu crio um funil específico para cada cliente? Olha, apertar o botão azul do Facebook ou rodar anúncio no Google é moleza, tá? Qualquer um aprende isso no YouTube em 20 minutos. O problema é que a maioria acha que marketing digital é só isso. É apertar botão e esperar milagre. Mas não é. Funis de vendas para vender cada tipo de imóvel específico. Isso tem que ter uma inteligência por trás. Cada tipo de imóvel, uma inteligência. Porque vender apartamento, por exemplo, de 300 mil para um casal jovem é uma estratégia. Vender casa de 800 mil para a família consolidada é outra, completamente diferente. Vender para investidor que quer renda passiva, outra abordagem ainda. E isso ninguém ensina por aí. Cada público tem suas dores, seus medos, seus sonhos, sua linguagem, e o funil precisa falar exatamente com isso. Por isso, além de ter desenvolvido uma inteligência artificial para a criação de conteúdo, que eu mencionei no pilar anterior, eu também criei uma inteligência artificial específica para funis de vendas imobiliários. E trabalho com gestores de tráfego da minha própria equipe, que entende o mercado, obviamente, como ninguém. Então, veja, não é sobre tecnologia, é sobre estratégia, é sobre saber exatamente como conduzir cada tipo de cliente até a decisão de compra. E isso eu compartilho com meus alunos, claro, porque não adianta ter o melhor conteúdo se você não souber transformar a atenção em vendas. Sacou? Vamos lá. Agora que você entendeu a diferença entre jogar dinheiro fora e fazer o sistema funcionar, deixa eu te dar aqui uma imagem simples que você nunca mais vai esquecer. Pega essa analogia aqui, ó. O tráfego, ele é a torneira. O funil, ele é o balde. Imagina você abrindo uma torneira cheia de água,
sem ter onde armazenar. A água corre, escorre, molha, mas não serve para nada, certo? Porque você não tem onde captar, não tem onde direcionar, não tem como transformar aquele volume todo em resultado real. E é exatamente isso que acontece com muitos corretores. O que acontece? Veja, eles fazem um anúncio, certo? Atraem a atenção, mas não tem um caminho estruturado para transformar essa atenção em conversa. E essa conversa depois em visita. E essa visita em venda, o fechamento. Não tem o fechamento, os leads param de responder. O sistema de independência total é isso. É o caminho que prepara o cliente para dizer sim. E sabe o que é mais louco disso tudo? Muita gente já tem tráfego, mas não tem funil nenhum, zero. E aí joga o lead direto no WhatsApp, com uma mensagem genérica. Oi, posso te ajudar com algum imóvel, tal? Resultado, o cliente sente frieza, sente que entrou numa loja qualquer e vai embora. E para de responder. Me diz aí se teus leads te respondem sempre. Agora, quando você tem um sistema de independência total, o lead passa por etapas claras, funil. Ele vê um conteúdo que chama atenção, depois vê algo que mostra que você entende do assunto, começa a confiar e quando chega no seu WhatsApp, ele já está com a intenção de comprar. E isso muda tudo. Porque agora você não depende de sorte, nem de força. Você tem um processo que trabalha por você 24 horas por dia. E na próxima aula, sexta-feira, eu vou te mostrar como montar esse funil. Mas antes disso, eu ainda preciso te mostrar como conduzir o lead dentro da conversa. Porque tráfego leva o cliente até você, mas é a condução que fecha a venda. Então, depois de tudo que eu te mostrei até aqui, talvez você esteja pensando aí. Então, não é que o tráfego não funciona, é que eu nunca tive a estrutura certa para ele funcionar. E é exatamente isso, tá? Porque deixa eu te dizer com toda a clareza isso aqui, tá? Você não precisa de mais leads. Você precisa é de estrutura. Porque tráfego sozinho não vende. O que vende é o que acontece depois do clique. O conteúdo que educa, o posicionamento que cria confiança, a conversa certa, na hora certa. E quando você monta isso com método, o tráfego deixa de ser aposta. E aí vira, assim, um investimento com retorno, e retorno alto, como eu já falei aqui. E a boa notícia disso, isso não é difícil, não é caro como você pensa, e não é só para quem já tem aí mais de 10 mil seguidores. É para corretor comum. Corretor que acorda cedo e dorme tarde, gente como você, que só precisa do caminho certo. E agora você tem esse caminho, tá? Olha só. O corretor magnético chama atenção. O sistema de independência total, ele amplifica. E agora falta só mais uma coisa, que é saber conduzir o cliente até a venda, o fechamento. Porque não adianta atrair o lead certo se você não sabe o que dizer, como dizer e quando dizer. Mas antes de eu ir para o pilar 3, que é o último pilar, deixa eu matar uma dúvida que talvez esteja passando aí na sua cabeça. Você pode se perguntar, mas será que isso aqui funciona para mim? Será que não é mais um método igual aos outros? Olha, eu entendo essa dúvida. E é por isso que método Rivas é diferente de tudo que você já viu, tá? Você pode comprar um curso bom que te ensina a construir narrativa, te ensina a produzir conteúdo, pode contratar o melhor gestor de tráfego, um cara muito bom mesmo, tá? Uma agência, e pode até mesmo começar a receber leads mais qualificados. Mas tem um detalhe, se você não souber transformar esses leads em comissão, todo o trabalho, ou seja, fechamento, tá? Todo o trabalho é simplesmente jogado fora. O que é que adianta ter os leads e não fechar? Ter os leads te deixar no vácuo, não te responder. Aí você vai ficar igual a maioria dos seus colegas corretores. Ah, só vem lead desqualificado. O pessoal pergunta preço e vai embora. Ninguém quer comprar nada. Parou de me responder, tá me ignorando.
E é por isso que o método Rivas é tão poderoso, porque os pilares, o 1, o 2 e o 3, se completam. Eles sozinhos, eles até funcionam, mas juntos te transformam em uma máquina de vender. Juntos vão fazer você triplicar suas vendas. Porque não adianta ter só um pedaço do quebra-cabeça, não é verdade? Assim ele não fica completo. Você precisa do sistema completo. E por isso que a gente vai entrar agora no pilar 3. Presta atenção, que é isso que é o fechamento. Que é a máquina de transformar conversas em comissão. Então, agora que você já entendeu o poder do corretor magnético e do sistema de independência total, chegou a hora de falar do terceiro pilar do método Rivas, que é a máquina de transformar a conversa em comissão. Sim, exatamente o que você ouviu. A máquina de transformar a conversa em comissão, ela resolve diretamente os erros 9 e 10 da primeira aula. Lembra? Que é aprender marketing com o corretor ao invés de um especialista em marketing imobiliário. E o outro era travar na câmera. E deixa eu começar com uma frase que pode virar uma chave aí dentro. Você não precisa aprender a vender mais. Você precisa parar de afastar o cliente sem ficar percebendo. Porque a verdade é dura, mas precisa ser dita. A maioria dos corretores perde a venda na conversa. Mesmo depois de atrair a atenção certa, de gerar interesse, de rodar anúncio, na hora de converter o cliente, entra em modo automático e o cliente simplesmente some, para de responder. E deixa eu te mostrar como isso funciona na vida real, tá? Presta atenção nisso aqui, ó. Sexta-feira agora eu tava lá, ou sexta eu tava na Bahia, um cliente que eu vendi um apartamento ano passado de 1,5 milhão. Aí ele me ligou, ó, do nada, ele ligou, ó, se você tiver outro aqui no condomínio, é um condomínio que tem 10 torres. Se tiver outro aqui no condomínio, no mesmo preço do meu, eu vou pra cima que eu quero comprar, mas o outro apartamento de 1,5 milhão. Aí ele que me ligou já para perguntar, eu digo, ó, procura para mim. O outro, eu tô procurando apartamento pro filho dele, eu vendi um apartamento pequeno no Jardins para ele de 550 mil. Aí agora ele me deu o apartamento do filho dele de 1,6 milhão para vender e me deu o endereço que o filho quer morar. Eu fui lá hoje, no prédio. O apartamento lá é 2,8 milhões. Consegui o apartamento. O rico aprendeu o pilar 3 do método Rivas. A máquina de transformar a conversa em comissão. Durante uma conversa bem conduzida, ele vendeu um apartamento, mas não parou por aí. O cliente ficou tão satisfeito com a condução dele que pediu para o rico vender outro imóvel dele e comprar um apartamento para o filho dele também. O resultado de uma conversa bem conduzida, o que é que significou? 3 negócios fechados em um. É bom, né? E isso aconteceu porque o rico domina a máquina de transformar a conversa em comissão. Ele sabe exatamente como conduzir uma conversa para que o cliente não só compre, mas se torne um cliente para a vida toda e ainda indique. Quer ver um exemplo aqui real de como isso acontece na prática? Quer ver? Pega aqui, vou te dar aqui exemplos. Agora, se liga, presta atenção. Conversa que afasta. O cliente vai lá e fala: oi, vi um anúncio desse imóvel no Instagram. Aí o corretor responde: boa tarde. Ele está disponível, são 85 metros quadrados, 2 quartos, uma suíte, 500 mil. Quer dar uma visita? Sabe o que o cliente sente? Frieza, pressa, pressão. Você entregou um dado técnico, mas não criou nenhum motivo emocional para o cliente continuar conversando contigo. Não teve conexão. Agora se liga no exemplo de uma conversa que converte. O cliente vai lá e fala, né? Oi, vi o anúncio desse imóvel aqui no Instagram e tal. Quero informações. Aí o corretor faz assim: oi, que ótimo que você me chamou. Aquela planta costuma chamar a atenção realmente de quem está buscando mais conforto para a família. Me conta uma coisa, você tá procurando para morar ou é para investir? Percebe a diferença? O corretor não empurrou a informação, ele cria contexto. Ele puxa a conversa com intenção, ele conecta, ele conduziu. Isso é só o início do iceberg, tá? E é por isso que esse pilar é tão importante. Porque a máquina de transformar a conversa em comissão, no digital, não é sobre falar bonito não, tá? É sobre falar no tempo certo e do jeito certo, a intenção certa, em seu determinado momento. Hoje, o cliente compra quando sente segurança emocional. Ele só avança na conversa quando percebe que está sendo ouvido, compreendido
e respeitado. E deixa eu te falar aqui uma coisa com muita clareza, tá? O seu cliente, ele não tem medo de pagar caro, como você pensa aí. Ele tem medo de errar. Isso sim. E você é a pessoa responsável por acalmar esse medo, por passar segurança. A fórmula, ela é simples, porém muito poderosa. Primeiro, você conecta, mostra que entende a situação do cliente. Segundo, aí você qualifica, faz perguntas que revelam a real necessidade. E terceiro, você conduz, guia para o próximo passo de forma natural. Quando você aprende a conduzir, tudo muda. O cliente que ia sumir, ele começa a te responder. O lead frio começa a aquecer. A venda que parecia distante acontece. Porque não é mágica, é conversa com método. Vou te dar aqui outro exemplo prático. O cliente vai lá e fala assim: estou olhando alguns imóveis ainda no começo. Aí o corretor faz: perfeito, começar com calma é o melhor caminho. Me diz uma coisa, o que tem feito agora? O que tem te feito olhar agora? Mudança de fase? Família crescendo? Ou só vontade de ter um canto seu? Viu como conecta? Esse tipo de pergunta quebra o gelo, cria conexão e faz o cliente abrir o coração. E a melhor parte, você não precisa virar especialista em PNL, nem decorar script. Você só precisa de consciência, de método e de verdade. Porque técnica sem verdade soa forçada. Mas técnica com verdade conquista. Quando você junta os 3 pilares do método Rivas, deixa eu te falar. Presta atenção. O corretor magnético que atrai o cliente certo. Esse aqui atrai. Depois, o sistema de independência total que qualifica e aproxima. Ele qualifica os leads qualificados. E depois, a máquina de transformar a conversa em comissão que conduz até o fechamento. Aí a venda se torna leve, a visita se torna consequência e o seu nome vira referência. E as vendas se tornam constantes todo santo mês. Agora deixa eu te mostrar exatamente como isso funciona na prática. Se liga, ó. Com os pilares 1 e o 2, tá? A base magnética, tá? Quando você combina o corretor magnético com o sistema de independência total, você cria uma base poderosa que faz o seguinte: ela atrai automaticamente pessoas com cara de comissão, ela filtra também e afasta os curiosos, ela aumenta drasticamente o número de interessados qualificados, faz os clientes chegarem até você com desejo de comprar. E agora com o pilar 3, que é a máquina de transformar a conversa em comissão, o que é que acontece contigo aí, tá? Primeiro, você começa a transformar esses interessados qualificados em comissão real. Porque você conduz cada conversa para o fechamento. Você multiplica cada lead em oportunidade de venda. Você começa a fechar negócios que antes você simplesmente perderia, que os leads deixariam no vácuo, não te responderiam. E o resultado final de tudo isso é impossível. Você não virar uma máquina de vender imóveis, quando você domina esses 3 pilares. Só dessa forma, você irá conseguir, pelo menos, triplicar suas vendas. Porque vai trazer cada vez mais pessoas, leads qualificados, e vai saber cada vez mais como transformar essas pessoas em clientes, ou seja, em comissão. Pensa no seguinte, tá? Ó, sem um sistema, chega 100 leads, 30 interessados, 0 ou 1 venda. Agora, com o sistema, chegam 100 leads, desses 100, 50 interessados que são qualificados e 3 vendas. É exatamente por isso que, seguindo esses 3 pilares, você consegue triplicar suas vendas de imóveis. É isso que acontece com os meus alunos, por exemplo. Eles não decoram, eles entendem o sistema completo e, por isso, vendem mais e com muito menos esforço. E com mais prazer, orgulho da sua profissão e, o principal, com total previsibilidade todo mês. Ó, na próxima aula, que você ainda não conseguiu triplicar suas vendas, eu vou te mostrar os obstáculos reais que te impedem de aplicar tudo isso que eu estou te ensinando. Eu vou te mostrar como superá-los de forma definitiva.
Mas por enquanto, entenda isso aqui, ó. Não existe técnica mágica, não existe, esquece. Existe cliente certo, condução certa e conversa com intenção, tá? O próximo passo é onde tudo se encaixa. Então agora me escuta com atenção. Foco, com muita atenção. Até aqui, eu já te entreguei muito mais do que a maioria entrega em um curso pago. Você sabe disso. E eu não falo isso por vaidade não, tá? Eu falo porque eu recebo mensagens todos os dias de corretores dizendo do tipo: Cacá, só com essas 2 aulas já tive mais clareza do que em tudo que já estudei até hoje. E ó, talvez você também está se sentindo assim agora. Talvez você tenha até percebido que a gente está aqui construindo, o que está construindo agora aqui é um divisor de águas. Porque eu não estou aqui te dando mais uma dica, mais uma sacada solta. Eu estou te mostrando um sistema completo, um caminho, um processo para triplicar suas vendas de imóveis. E com tantas perguntas lá nos comentários, nos directs, nos grupos, muita gente vem perguntando: Cacá, mas e aí, existe um curso, né? Tem como aprender isso mais a fundo? E a resposta é que sim, tá? Existe sim. E é o método Rivas, é um passo a passo completo, testado, validado, com acompanhamento, que já transformou a vida de corretores de todo o Brasil. Tá? É como se fosse um GPS para te tirar da estagnação e te fazer triplicar suas vendas em até 30 dias. Isso com previsibilidade, com posicionamento e com estratégia real, já validado. Mas calma, este aqui não é o momento de falar detalhes sobre isso, tá? Porque antes você ainda precisa assistir a aula 3, tá? Que a aula 3 é porque você ainda não conseguiu triplicar suas vendas. Suma importância você assistir. Então, na próxima aula, você vai entender o que realmente está te travando. Os obstáculos invisíveis que te impedem de aplicar tudo isso que eu estou te ensinando aqui e de alcançar o resultado que você realmente merece. E ó, vai ser forte, vai ser revelador, vai ser definitivo, tá? Agora, se você já sabe que quer dar esse próximo passo comigo, se você quer aumentar suas chances de garantir uma vaga no método Rivas, então, vou te falar, você ainda quer receber também condições especiais antecipadas? É o seguinte, entra no grupo VIP, que eu vou fazer aqui para você aumentar suas chances. Porque enquanto você pensa, alguém já entrou. E vai sair na frente, e as vagas são limitadas, porque tem acompanhamento. Então, enquanto você hesita, outro corretor está garantindo sua vaga com prioridade. Enquanto você deixa para depois, as melhores condições estão sendo reservadas para quem age agora e quem vai estar nesse grupo VIP, tá? E as vagas não dá para todo mundo, infelizmente. São para quem decide antes dos outros. Porque, como eu disse, tem acompanhamento, então não tem como atender todo mundo. E ó, olha só o que você vai perder se você não entrar no grupo VIP, tá? Vagas abertas com prioridade total, tá? Pois é, quem estiver no grupo VIP vai ter as vagas abertas com prioridade total, tá? E quem não estiver no VIP vai ter que esperar. Vai ter também bônus exclusivos, revelados primeiro, tá? E que podem acabar. As condições também serão especiais, tá? Para quem estiver dentro desse grupo VIP. Acesso direto, né? Quem estiver nele. Então a decisão é sua, ficar de fora, vendo outros corretores transformarem suas vendas ou garantir seu lugar entre os primeiros, tá bom? Quem estiver no grupo VIP, não corre, chega primeiro. Fica o aviso aí, tá? E agora deixa eu te fazer aqui um convite final. Fique de olho aí no teu e-mail, nos grupos e nas redes, porque a aula 3, que é o seguinte: por que você ainda não conseguiu triplicar suas vendas? Vai ao ar nesta sexta-feira, pontualmente às 8 horas da noite. E eu vou te mostrar o que ninguém nunca te mostrou, tá? Os obstáculos mentais, estruturais e estratégicos que estão te travando e o que fazer exatamente para poder superá-los, tá? Se até aqui você está vendo as possibilidades, prepare-se, porque ainda falta a peça mais importante do quebra-cabeça, que eu vou te mostrar quando? Sexta-feira, às 8 horas da noite. E agora, atenção, tem um presente especial para você que ficou aqui até o final, tá?
Para você que está aqui comigo até agora, eu vou deixar sim um presente para você lá no meu Instagram. Você vai lá no último post e digita a seguinte frase: assisti a segunda aula e estou comprometido. Exatamente isso. E eu vou te dar o presente que eu prometi, tá? É o passo a passo completo, é o e-book com resumo desta aula aqui, tá joia? Vai lá, escreve esta frase que você vai receber. Você vai receber onde? Lá no seu direct, tá bom? Então, o que você vai fazer agora? Então, você vai lá no meu último post, e vai comentar a frase: estou comprometido, tá? Assisti a segunda aula, estou comprometido. Ó, isso é ouro puro, que você não vai encontrar em lugar nenhum, beleza? Então, nos vemos quando? Nos vemos na terceira aula, sexta-feira, às 8 horas da noite. Vambora!